Muito boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sexta-feira, né? Para muitos aí, a tão esperada sexta-feira. Glória a Deus, sexta-feira aí, ó, vocês estão compartilhando comigo a sexta-feira de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês aí, pessoal. Muito bom estar com vocês. A semana começou aí, nós encerrando, né, o livro de Gênesis. Depois do meio da semana começamos um livro novo. E hoje vamos continuar aí, né? Falando sobre a história de Jó, uma história muito rica de detalhes e, assim, com experiência, né, para a gente, para o nosso dia a dia, né, uma história que para muitos muito triste, mas quando você olha depois do desfecho da vida de Jó, uma história linda, né, do amor, né, uma pessoa que realmente tem aliança com o Senhor, que o Senhor fala que é um homem que tinha, né, integridade, então por aí você já imagina, né. Boa noite, Mauricião, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Bom, pessoal, lembrando que tem o pessoal que está no relógio de oração, então, até às 18 horas, aí, das 18 até as 19, tem o pessoal que está no relógio. Bruna, boa noite, com muita alegria. Boa noite, pessoal que vai chegando. Nós hoje estamos com problema na rádio, pessoal. Desde cedo aí nós temos problema com a rádio. Inclusive, hoje nós temos a transmissão, né? Todo mundo sabe, né? A transmissão hoje foi feita ao meio-dia. Já ia ser mais tarde por conta até da situação do senhor Ailson, né? Que esse senhor Ailson, como nós anunciamos, né? Falamos ontem, ele infelizmente faleceu, o senhor não recolheu. E hoje foi o enterro dele às 9 horas. Então, nós já tínhamos programado de realmente entrar mais tarde, mas não, infelizmente, não foi nem por conta disso também, nós acabamos entrando ao meio-dia. Mas amém, glória a Deus, né? Foi grande bênção, né? Programa ao meio-dia, logicamente, o pessoal também estava no relógio. Eu participei do relógio, então não vi todo o programa, a Bispa participou com vocês aí, né? Logo pela manhã, mas segunda-feira tudo volta ao normal em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pessoal. Boa noite, Kátia. Boa noite com muita alegria, Bruna e seus bolos deliciosos, a Bispa. Quando a Bispa começa a orar de manhã pelas empresas, ela começa, fala todo mundo aí, fala da Bruna, logo cedo, a gente está em jejum, né? Você imagina, já começa a lembrar dos doces aí que a Bruna faz. Deus abençoe aí as mãos dela cada vez mais, né? E a gente tem visto pelo Facebook o quanto o pessoal agradece, né? E elogia o trabalho dela, a gente já experimentou, sabe muito bem. Jefferson, boa noite, com muita alegria, meu parceirão da madrugada, né? Tá comigo aí à meia-noite. Ontem, eu vou te falar, ontem eu comecei a chamar o pessoal, né? Vamos falar um pouquinho do relógio de oração. Nós estamos no relógio de oração, na metade, né? Vamos entrar no 6º dia, a partir da meia-noite, né? Praticamente metade do relógio. E o que acontece? Ontem, né? Eu falei pro pessoal, era 15 para meia-noite, eu falei, ei, pessoal, todo mundo acordado, né? Normalmente eu mando lá, e aí, pessoal, vamos despertar. E acabou que começa o relógio, ninguém me respondia, comecei a ficar preocupado. Aí, hoje de manhã, chamei alguns aí, passei áudio, né? Falei, ei, pessoal, cadê vocês? Um dormiu, o outro, né? Enfim, cada um com uma situação. Então, pessoal, sexta-feira, hoje, né? Final de semana, a gente sabe que vem os compromissos, né? Do final de semana, que tem família, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, em nome de Jesus, vigia para não perder nenhum horário do relógio de oração, em nome de Jesus, né? Somente sexta, sábado, domingo é sempre assim, né? Então, tá chegando, ontem estava um pouco mais frio, eu falei, o pessoal, né, capotou aí, né? Então, em nome de Jesus, vamos vigiar para a gente não perder, né, entregar a nossa oferta, e o relógio de oração é o que a gente tem falado. Vai viver o sobrenatural, tem experiências maravilhosas, nós precisamos nos derramar, né, nesta 1 hora. Então, em nome de Jesus aí, amém? Espero, então, minha equipe aí, da meia-noite, espero vocês aí, ansiosos. Acho que daí, que tá comigo da meia-noite, acho que está o Jefferson, né, que está aqui. A Maurição está de manhã, a Kátia está durante o dia, a Bruna também. Então, só o Jefferson é meu parceiro da meia-noite. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, ontem tivemos também aí o programa Prefiro Crer, foi um grande programa, mais de 1 hora aí. A Valéria esteve conosco, a Valéria lá de Mogi, Maurício convidado até conosco. E ontem ela esteve aqui, deu o testemunho dela, né, o quanto o Senhor transformou a vida dela. Ela já conhecia Jesus, mas ela contou um pouco do testemunho dela, né? Que ela orou quantos anos para o marido dela se converter, e aí ele veio se converter justamente na Hebron. Ela estava na outra igreja, e aí, trabalhar de Deus, acabou que os dois estão na mesma igreja. Então, um testemunho maravilhoso, né? Ela tem outros tantos aí que ela viveu ao longo da vida dela, e ela contou um pouquinho ontem da história, né? E um pouco de como ela chegou na Hebron. Logicamente, através do Maurício, né? Aliás, o povo todo de Mogi aí chegou através do Maurício. Então, grande bênção é a cidade de Mogi. Nós estivemos lá no encontro também de mulheres lá, e vamos fazer muitos outros, né? Uma cidade maravilhosa, a gente tem bastante gente lá que acompanha a Hebron, que já é membro da Hebron, está conosco aí. Então, um grande abraço aí, pessoal de Mogi.
e o pessoal aqui de Guarulhos, né? Enfim, todo o povo aí que está espalhado pelo mundão. Amém? Hoje, infelizmente, como eu falei para vocês, nós não temos a transmissão através da rádio, pessoal. Tivemos problema com o aplicativo, o pessoal não fica em São Paulo, né? Então, estão providenciando aí o conserto. Eu tentei mexer hoje durante o dia, né, na parte que deu aí para mexer um pouquinho, e não consegui realmente restabelecer. Então, infelizmente, hoje não conseguimos transmitir. Então, a partir da manhã, já volte à programação normal. Ok, pessoal? Glória a Deus. Então, todo mundo firme e forte essa semana. Relógio de geração bombando. Semana que vem acaba o relógio de geração. Aí eu já estou ansioso também. Ainda não gravei o áudio da meia-noite, né? Estou ansioso também, porque eu sei que o Senhor vai dar uma palavra poderosa. E então, depois do programa, eu vou estar estudando para gravar o áudio que vai à meia-noite, né? Nós vimos aí, esses dias, né, nesse começo de relógio de geração, nós vimos a libertação das pragas do Egito, de 5 pragas, nós vimos aí, né, a libertação do povo do Egito. E depois a gente viu também o poder de Deus falou sobre os mandamentos, aquilo que nós temos que guardar, né, dando o nosso manual de sobrevivência. Então, o relógio realmente tem trazido marcas aí na vida do povo de Deus, amém? E olha que ontem, né, não é unânime, né, a maioria das pessoas que vem no Prefiro Crer, o testemunho, a gente sempre pergunta, mas como você chegou na Hebron, o que te marcou na Hebron? E a grande maioria, eu acho que 99, não vou dizer 9, mas 99% foi através do relógio de oração, foi o que marcou. As pessoas chegam aí, começou o primeiro propósito de um dos propósitos que a gente tem aí ao longo do mês, mas o relógio de oração que tem marcado realmente o povo de Deus. Então, tá aí, o relógio termina aí sexta-feira em nome de Jesus. Deise, boa noite, a bonequinha da bispa, chaveirinho da bispa, né, a Deise? Boa noite com muita alegria. Fabinho, Eliane, parceirão aí do Jefferson também. Pastorzão, glória a Deus. Pastorzão está aí fora de São Paulo. Estamos orando para que ele retorne aí, em nome de Jesus, possa estar conosco no domingo aí. Dia das Mães, não sei se todo mundo sabe, mas eu não tenho, infelizmente, a minha mãe, né? Já partiu, faz muito tempo, eu tinha 12 anos. E a bispa, né, que me adotou aí, a minha mãezona aí, né? Então, vou estar passando com ela, evidentemente, né? Então, domingo estou almoçando com a bispa, aí nós vamos estar confraternizando, bem? Espero que todos vocês que tenham suas mamães, que compartilhem, né, desse momento com elas aí, estejam presentes, né? A gente sabe que o que a gente tem que fazer pelos nossos amados é em vida, né? Depois que foi. Então, vamos fazer em vida aí, vamos estar com aquela que nos colocou, né? Que o Senhor abençoou, né? Deu a madre, abriu a madre para que ela pudesse nos gerar. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar então para a gente começar, em nome de Jesus, sem delongas aí. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 do livro de Jó. Então, lembrando que o livro de Jó são 40 e poucos, capítulo 42, se não me falha a memória. Então, tem bastante coisa para a gente ver, né? Então, tem bastante coisa e falando de um único personagem, né? De uma única pessoa que é justamente de Jó. Agora, é lógico que o livro de Jó, a gente vai ver o texto aí ao longo desse mês, o que trata? Primeiro é um posicionamento contando a história dele, quem ele era, depois um conflito interior, a gente vai ver ao longo desses 42 capítulos um conflito interior e os amigos abençoados dele, que no primeiro momento tem um contato diferente, depois muda de opinião e aí começam a contestar a Jó. Então a gente vai ver isso aí, trata disso aí, depois o Jó tendo um particular com Deus, um tempo de silêncio, tudo isso nós vamos ver aí durante esse mês, aí tem muita coisa, e eu estou estudando bastante para que a gente esmiúce o máximo da palavra e para que não fique tão maçante, né? Que eu traga aí o mais resumido possível, sem perder a essência daquilo que o Senhor está falando nas Escrituras, amém? Então vamos orar em nome de Jesus, antes de começar? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esse dia abençoado que o Senhor nos preparou, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, diante do teu altar, Pai. Quero te pedir, Pai, nos esvazie de todo o nosso eu, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa manifestar da tua glória e do teu poder, Senhor. Tira toda a comichão dos nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a tua palavra, Pai. Tira toda a sonolência, toda a dispersão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos visita poderosamente nesta noite, Senhor. Nos limpa, nos purifica de todo o pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Possamos entrar na tua presença limpos de mão e puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça. E tudo que for ministrado nesta noite, Pai, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, assim, vamos só recapitular um pouquinho. Nós paramos no capítulo 3, né? Não deu para a gente ir até o capítulo 4, porque é um texto um pouco mais complexo, a gente tem que ler mais por conta do começo da história de Jó. Ele precisava ler o que aconteceu, quem ele era, o quanto ele era abençoado, né?
com a forma como aconteceu, chegando as má notícias aí para Jó, foi chegando uma em cima da outra, nem bem o cara acabava de contar uma notícia ruim, chegava outro camarada lá, outro servo dele, mas ó, só sobrou eu, o resto morreu, o resto levou, o resto... Era uma notícia em cima da outra, até que a última, né, a mais difícil para ele, talvez seja essa, né, porque ainda acontece coisas na vida de Jó que Satanás, né, não ficou satisfeito com tudo isso e ainda continua tentando fazer muito mais, mas a última, que foi uma das mais difíceis para Jó, creio eu, seria justamente o fato dos filhos, né, morreu todos os filhos, e Jó amava tanto esses filhos. É evidente que as escrituras deixam bem claro isso, quando ele entregava a oferta dele, para que os filhos dele pudessem ter pecado. Eu não sei se vocês pecaram ou não, mas já vou entregar a oferta antes. Então, a gente vê aí que foi uma notícia difícil para Jó, né? E aí, o que acontece? No capítulo 3, então, vê essa sequência de situações aí, onde Jó foi perdendo tudo, chegando a notícia de que Jó perdia tudo que tinha, e a última notícia foi o quê? Perdeu tudo, e aí agora Jó ainda, Satanás aparece lá, Satanás, está fazendo aí? Estou rodeando a terra, estou sem nada para fazer. Fala sério, imagine, né? Satanás falando que está rodeando a terra, está olhando justamente para onde nós, já imaginou essa possibilidade? Fala sério, né? O senhor perguntando, e aí, o que você está fazendo? Estou olhando lá meu servo, lá como ele é eficiente. Olha lá como ele é íntegro, né? Não sei o quê. O teu servo é íntegro, tá? Então deixa eu tirar alguma coisinha dele para ver se ele tem essa integridade toda, se ele tem todo esse amor que ele declarou quando ele chegou na igreja, né? Imagina, eu tô falando por nós, né? Eu estou me incluindo nisso. Quando a gente chega para a igreja cheio de amor, a gente fala, né? Tem um amor, isso e aquilo. E se o Senhor tirar algumas coisas da gente, né? Que às vezes a gente vive pela dor, mas quando a gente está com a bênção na mão, ó, a gente normalmente, como diz o mundo, a gente, ó, tá pro gato, né? Sai correndo. Então já temos a bênção. Para que vamos ficar na igreja? Aquilo que eu vim buscar, eu já recebi. Então a gente quer, normalmente as pessoas querem o quê? Querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Isso é natural, né? Do ser humano, da grande maioria, logicamente, né? E aí o que acontece? Eu imagino Satanás falando isso de um de nós, misericórdia, que ele passe longe de mim, né? Então chegou na situação de Jó, e Jó, o final foi o quê? Na segunda vez que ele aparece falando essa história, o Senhor permite que ele toque de Jó, só que não toque na vida de Jó, não tire a vida de Jó. Não dá poder para ele ceifar a vida de Jó, né? Só que acontece, Jó fica lá cheio de tumores, né? E até os estudos, quando você vai buscar, fala que ele raspava, né? A Bíblia também fala, né? Que ele raspava com caco, como se fosse um caco de telha, né? Tamanha era a dor e a coceira que devia dar, fora o mau cheiro e todas as outras coisas. Ainda o Senhor deixou, né? Satanás deixou, né? Na verdade foi o Senhor, né? O Senhor permitiu, mas Satanás só queria tocar na vida dele, mas deixou abençoada lá, né? Quem que era abençoada? A esposa dele, que ainda falou para ele, ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E hoje nós vamos começar a entrar no outro ponto de Jó, e aí a gente vai falar, pô, mas Jó não murmurou, Jó não reclamou, não. Ele começa a conversar com Deus sobre algumas situações, logicamente ele vai rasgar, né, aquilo que é a dor dele, mas veja que ele não amaldiçoou o Senhor em momento algum, né? Ele questiona a Deus em alguns momentos sobre o que aconteceu, mas não ele amaldiçoou e falou contra o Senhor. Agora, logicamente, o cara está com a dor, ele vai conversar com o Senhor de uma outra forma. Se você analisar, qualquer um de nós, quando passou por uma dor grande, a forma como nós vamos conduzir com o Senhor é sempre diferente. Por quê, né? Às vezes se debara, por quê? Pega uma pessoa que perdeu o ente querido, a primeira coisa que ela fala, mas por quê? Por quê, né? Não podia ter sido diferente? Eu não podia ter feito diferente? E Jó não escapou disso, né? Em alguns momentos a gente vai ver isso. E no capítulo 3, ele começa a falar o quê? Ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Por quê? Porque se eu tivesse nascido, não tinha passado por nada disso. Foi lindo e maravilhoso o tempo que ele teve de bonança lá, onde ele estava rico, onde ele tinha os filhos. Foi lindo e maravilhoso, mas quando ele se depara com a situação que aconteceu agora, ele preferiu não ter nascido. Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo ia ser retirado no momento. Ele já sabia o final. Aí, lógico que é fácil, né? Então, o que acontece? Jó começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Então, terminamos no capítulo 3. Aí, legal? Estou voltando um pouquinho, porque é o comecinho da história, para ficar bem, né? Comecinho da história de Jó, para que a gente fique craque aí, amém? Quando chegar no capítulo 40, mas não sei nem o que aconteceu mais. Em nome de Jesus, amém? Capítulo 4, depois de toda a lamentação de Jó, como eu falei para vocês, reclamando, falando, né? Começou o tempo das acusações com os amigos dele, né? Os amigos que até então consolavam Jó, agora passaram a acusá-lo. Então, aquela velha história, né? Os amigos estão sempre com a gente, na hora da alegria, tudo lindo e maravilhoso. Quando começou a época do choro, o cara chora um dia, chora dois, no terceiro, fala, o choro tá chato demais.
e as pessoas vão embora. Por quê? Porque ele está conosco na hora da alegria, na hora da tristeza. O que será esse cavalo? Por que as pessoas não tentam ajudar? A maioria das vezes, quando acontece isso no nosso dia a dia, as pessoas só querem nos condenar, não querem nos ajudar. Falar é fácil, né? Como eu digo sempre, falar tem papagaio fala. Agora, entre falar e fazer tem uma diferença muito grande. E nós precisamos ver o quê? As atitudes. Os camaradas aqui de Jó foram lá, sentaram com ele, choraram 7 dias, viram, né, toda a situação, se condoeram, né, de tudo que tinha acontecido com ele. Só que por 7 dias, depois começaram a achar estranho, porque a situação não mudou, e aí começaram a pensar com a cabeça talvez um pouco mais fria, e pera um pouquinho, por que será que já está passando por tudo isso? E ele começa as acusações. E aí um deles, ele faz, apesar de mais cortês do que os demais, do que os outros amigos, ainda assim acredita que Deus jamais castigaria um justo e deixaria de punir um pecador. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Bom, o Senhor não vai abençoar um justo ou um injusto, um pecador, e fazer o inverso. Não faz sentido. Então, o que ele está sugerindo? De que Jó, muito possivelmente, é pecado para estar passando por toda essa assolação. Então, veja que aqui, o que Satanás faz? Satanás começa a usar quem está à nossa volta. Já não basta a gente estar passando, às vezes, por alguma situação, o que Satanás faz? Ele ainda envia os enviados dele lá, que é o quê? São pessoas que às vezes estão próximas da gente, que não conhecem Jesus, e que são marionete na mão de Satanás. E vem justamente falar aquilo que vai doer. Porque veja que Jó não estava ouvindo de qualquer pessoa, estava ouvindo de quem? Dos amigos dele. Então era para doer mesmo. Né? A ideia de Satanás era justamente essa, era massacrar Jó até que Jó amaldiçoasse Deus. Até que ele negasse ao Senhor. E a gente vai ver aí até o capítulo 42 que em momento algum ele negou o Senhor. Logicamente ele doeu, ele chorou, ele gritou, ele esperneou, mas ele não amaldiçoou, ele não negou ao Senhor. E isso é muito importante. E é o que Satanás queria que ele amaldiçoasse. Então, o que faz? Começa a mandar os enviados dele. Manda os amigos dele. Que até então parecia que conhecia muito bem o Senhor, quando na realidade não conhece. E isso nós vamos ver ao longo aí da semana que vem, que muitas vezes a gente acha que a pessoa conhece Jesus, que tem realmente um relacionamento com ele, com o Senhor, e quando a gente vê os conselhos que nos dá, não tem relacionamento nenhum com o Senhor. Por isso que nós temos que buscar o quê? Sempre aqui uma base espiritual, onde um sacerdote, né? Está passando por dificuldade. Você está na igreja, está passando dificuldade, isso, não sei se você está na Hebron, deve estar em outra igreja aí, tá? Passeando na internet hoje. Você está debaixo da denominação. Se você vai ligar para a casa do teu irmão, não, tem que buscar o sacerdote que dá cobertura para você na igreja, que é o teu líder. Lá com eles tem que falar. Se ele não puder resolver, ele vai subir e vai para quem pode resolver. Amém? Cláudia Bueno, boa noite com muita alegria. Ana Cláudia, deixa eu ver aqui. Não dá para mim ver o resto. Está bem apagadinho. Valéria, boa noite com muita alegria. Boa noite, pessoal. Quem foi entrando aí, eu já não consigo mais dar boa noite, tá bom? Mas sintam-se todos aí abraçados aí em nome de Jesus. Então, o que acontece? Satanás faz o quê? Vai usar quem está próximo, por quê? Porque senão não atinge, não tem o efeito que queria. E aqui usa quem? Usa justamente os amigos de Jó para poder falar para ele. Então, como eu falei para vocês, se tiver que pedir alguma coisa, pede para o teu líder lá, né, para ele, para que a autoridade espiritual sobre a sua vida, em vez de ficar saindo falando para todo mundo. E aí o que acontece? Ele lembra a Jó que Jó era exemplo, e que sempre era usado justamente para levantar o caído. Pô, Jó, mas justo você, lembra você que você sempre levantou aquele que estava caído, né? Ergueu o abatido, então por que está sendo perturbado por conta desse acontecimento? Quer dizer, o cara é aquele negócio, aquele cara que bate a sopra, já ouviu esse ditado, o cara que bate a sopra? Tem chefe que é assim, eu já trabalhei com chefe que é assim, ele falava para mim, aqui é o seguinte, bate a sopra, é assim mesmo para poder andar, né? Então veja o que acontece, aqui ele fala uma coisa, depois ele mesmo se contradiz. Ele falou, poxa, Jó, mas você está batendo por causa dos acontecimentos, lembra que você levantava todo mundo, e começa a dar um exemplo da própria vida dele, contando a história, por quê? Porque Jó era exemplo. Se não fosse exemplo, o Senhor não tinha falado que ele era um homem íntegro, fiel, e que podia tocar nele. Isso está muito claro já lá no capítulo 1. Amém? Na realidade, ele faz, era o quê? Ele era um religioso, um acusador, aquele que aparece, né, que parece que está defendendo, quando na realidade está atacando o irmão. E atacando quem? Está atacando o Jó. E muitas vezes nós nos deparamos com esse religioso dentro da igreja. Às vezes você fala, mas eu estou na igreja, né, uma igreja, não estou falando de igreja antiga, estou falando de igrejas novas aí. Mas às vezes tem um camarada lá dentro que é religioso. Só que ele é religioso quando convém para ele, e naquele assunto que ele não... Né, sabe aquele religioso? Eu sou religioso para isso, mas para aquilo lá não. É religioso que você não pode fazer uma tatuagem, mas ele pode beber, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Então, veja bem que aqui, o que ele está fazendo? Na realidade, ele não estava ajudando a Jó.
Ele era um religioso, estava apontando algumas coisas de Jó, sem fundamento nenhum, porque ele estava analisando a história do que estava acontecendo com Jó. Mas ele foi orar ao Senhor para saber o que estava acontecendo na vida de Jó. Olha, Jó, foi tudo bem, vamos orar aqui para ver o que o Senhor fala. Ele não fez nada disso. Só que ele saiu fazendo o quê? Ele estava acusando. E o acusador, ele vai estar sempre no nosso meio. Até porque a palavra diz que nós teremos aflição. Então, em algum momento, o acusador vai aparecer. O nosso posicionamento, quando nos deparamos com o acusador, é repreender ele imediatamente. Ó, não vem aqui não, porque aqui você não tem legalidade não, querido. Você não vai fazer ninho na minha casa, porque aqui não tem o quê? Não tem legalidade. Eu não dei legalidade para você entrar. Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou andando certinho, tá lá. Aí você começa, o que vai acontecer? Você está trazendo uma retirada. Agora ele vai acusar, vai. Se você quiser acatar, acata, não está dando legalidade, aí abriu a porta para ele entrar, né? Então, em nome de Jesus. Ele começa a fazer algumas perguntas para ele, né, para Jó, olha como o cara é sutil, e começa a destacar, né, destaca a lei da retribuição. O que ele estava querendo dizer? Olha, o que for fiel com Deus, ele será com você também. Agora, chega até a falar de suas experiências com Deus dentro de outros casos, sugerindo que cada um colheria aquilo que planta, ou seja, Jó está sendo punido. Então, o camarada chega lá, né, ele é religioso. Chegou lá, contou uma historinha para o Jó, contou alguns casos, sabe? Casos práticos aí, ó, segundo a minha experiência, pelo que eu já vi, quando acontece isso aqui, o cara está sendo punido. Então ele sugere para Jó que Jó estava, na realidade, sendo punido por algo que ele fez. Então, olha o que ele estava falando. Sugerindo que Jó não tinha feito coisas erradas. E não de que Jó tinha comunhão com o Senhor, nada disso ele falou. Ele fala, mas ao mesmo tempo, ele sugere o quê? Que Jó teria pecado. Então, é muito sério o posicionamento de Elifaz. Isso não é só dele, a gente vai ver que Bildade também vai no mesmo patamar. E aí ele fala sobre o quê? Sobre uma visão que ele teve. Tinha uma visão, né? Um sonho sugerindo que ninguém poderia ser mais justo que Deus. Lógico, evidente que ninguém pode ser mais justo que Deus. Falou, tem uma visão dizendo que Deus é o mais justo de todos. É evidente. Não tinha novidade nenhuma. Está contando isso para Jó? Jó sabia disso. Talvez não lembrasse por conta da dor, mas sabia disso. Mas deixa implícito que Jó não era justo. Que na realidade que ele não sabia e nem compreendia é que ainda tinha o propósito de Deus em tudo isso. Então, por conta de que o cara não tinha comunhão com Deus, não sabia dos propósitos de Deus, começa a falar que Deus era justo e de que Jó não era justo. Bom, é evidente que Deus é justo. Que não existia alguém mais justo do que ele. Só que ele faz eu conseguir entender aquilo que o Senhor tinha falado já para, né, que tinha permitido que tocasse em Jó. Ele não sabia. Mas Jó sabia de tudo isso, sabia da eternidade, né? A forma como Deus era com ele. Só que a dor, nesse momento, o impedia de enxergar um pouco mais além. E é isso que acontece com a maioria de nós. Quando estamos passando pela dor, a gente não consegue enxergar um palmo. Às vezes é difícil até de você ministrar a pessoa. Você está falando com ela, sabe quando você fala, a pessoa não consegue entender? Mas sabe por quê? Porque também, às vezes, ela nem ouve. Não só ela não ouve, mas ela fala em cima do que você está falando. Ela está com a dor tão grande, ou ela se cala, não ouve, ou ela começa a falar em cima do que você está falando. E nós já pegamos casos assim. Não faz muito tempo, aí a pessoa saiu marchando feito um soldadinho. Ué, não vou ver o negócio errado e vou ser conivente. Desculpa, esse sangue vai cobrar, mas não de mim. Ué, meu papai já está lá, eu sou um sacerdote da casa do Senhor, eu sou um bispo, vou ver a pessoa fazer um negócio errado, eu vou ficar quieto. Você vai me desculpar, querido, eu vou falar mesmo. Se você não gostar, problema seu. Eu quero continuar fazendo? O problema é seu também. Mas cobrar de mim esse sangue, o que é isso? E ainda é falado, na sequência, ainda sobre aquele que habita em casa de barro. Olha como que ele faz a conduzir a conversa com ele. Cujo fundamento é o pó. Portanto, entre a manhã e a noite seriam destruídos, porque não tem proteção de Deus, né? Porque não andam em santidade. Olha a analogia que ele faz, a historinha que ele vai contando, para dizer o quê? Que aquele que não tem santidade é uma casa de barro lá, vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai levar. Olha como que ele faz. Então você vê que o religioso, o acusador, nem sempre ele vem diretamente. Ele começa a falar, né, como se fosse por parábolas, né, e vai deixando o recado dele. Só que para quem bate, a gente sempre brinca, né, quem bate esquece, mas quem apanha, não esquece. Está tocando na ferida, está botando o dedo na ferida e mexendo, que vai doer mesmo. Nós vamos lembrar. Fala sério. Amém? Capítulo 5. Vamos entrar no capítulo 5 já. Tranquilo.
muito calor. Ele faz agora, ele começa a exortar Jó para que ele busque a Deus. Fala sério, né? O cara agora está contando, descobriu a história do Brasil, né? E ele começa a contar para Jó, né? Fala para Jó, começa a exortar ele para que ele buscasse a Deus. Quando, na realidade, ele não tinha nem conhecimento espiritual. Pensa um cara que está te dando conselho, não tem conhecimento espiritual nenhum, mas está te dando conselho para você fazer. Ó, faz isso aqui, tá, mas com base no quê? Ah, não sei, faz, eu já ouvi dizer que é bom. E a gente, quando está passando por algumas situações, pega, é que Jó se posicionou diferente, mas pega um jogo desavisado aí, vai fazer tudo aquilo que o cara está fazendo, não sabe nem o que é. Então, presta atenção, por isso que eu falei agora há pouco, tem que buscar, vai buscar do teu líder, vai buscar do teu sacerdote, que te dá cobertura. Você vai pegando uns abençoados que não sabem de nada aí, e aí você começa, mas não está dando certo. Agora está dando certo. O negócio sem pé sem cabeça, a pessoa não tem comunhão com o Senhor, não tem base espiritual, como vai te dar um conselho? Fala sério. Não tinha conhecimento espiritual nenhum e começa a querer exortar ainda a Jó para que Jó buscasse ao Senhor. Fala sério. E acaba dando conselho o quê? Errados a Jó. O cara que não tem base espiritual, não tem conhecimento, não tem comunhão com Deus, que conselho que ele vai te dar? Espiritual, tá? Vamos lá. Estou falando de um cara aqui, você vai pegar um cara aqui trabalhando, sei lá, que é um administrador, ele vai te dar um conselho com base no advogado, com base naquilo que ele, teoricamente, ele entende. Agora, uma base espiritual, você vai pegar um camarada, se você vai pegar uma informação com um cara e vai entrar com um processo com um cara que não é advogado, você vai perguntar para ele, mas o que você acha? O que eu faço? Ah, vou entrar com o processo. Só que você pegou o conselho de um cara que não tem o diploma, você vai confiar? Não vai. E por que quando chega na parte espiritual, você sai aí abrindo a boca para qualquer um, pega uma pessoa, se você for no monte, é assim, a pessoa vai subindo lá, que ele vai dando profecia, o cara vai pegando todo mundo. Né? Primeiro que Deus vai falar com você, vai confirmar, que você chega lá, o cara da profecia, sem pé, sem cabeça, Deus confirmou com você? Não, então, meu, sai fora, né? Misericórdia. Então, o que acontece? Começa a dar com base nas experiências. O que ele estava fazendo? Estava dando conselhos para Jó com base nas experiências dele pessoais. Isso não quer dizer nada. Se ele não tiver conhecimento espiritual, ele vai poder falar o quê? Com a experiência daquilo que ele viu, que ele acha. Né? Na realidade, o que ele faz? Ele começa a levar a pessoa à apostasia. E tudo que ele queria fazer, estava conseguindo fazer, era levar Jó à apostasia. Então, nós precisamos nos posicionar, tomar cuidado com esse religioso, que às vezes vem tentando nos cercar e nos dar conselho, quando na realidade ele não tem fundamento nenhum e vai colocar a gente no quê? Numa prisão, porque nós vamos ouvir e vamos entrar numa ciranda aí, né? As suas alegações para com Jó eram de que as atribulações de Jó não surgiram do nada, não brotaram da terra. Olha como o camarada é. Ele começa a falar, tudo bem, então vamos lá, Jó. Não surgiram do nada. Não brotou do nada. Não ia acontecer isso com você sem que não tivesse acontecido o quê? O fato gerador na cabeça dos três amigos. Qual que era o fato gerador? O pecado. Então, o que acontece? Isso só ocasionou porque lá atrás alguém cometeu o pecado, senão não tinha acontecido. Só que o que acontece? Essa base, no livro de Jó, deixa muito claro isso, porque muitas vezes, e a bispa já contou essa experiência, inclusive, que quando ela passou pela primeira enfermidade dela lá, acho que Mineiros do Tietê, já não lembro mais, são várias cidades que ela passou, acho que foi Mineiros do Tietê, que a primeira coisa que falaram é que ela estava em pecado. Quando, na realidade, Deus estava tratando com ela, colocou ela naquele hospital para ela sarar uma criança, e ela já contou esse testemunho que a mãe ia matar as 3 crianças lá na piscina, né? Ela não só foi curada, porque hoje ela é um testemunho vivo, ambulante, aí, andando aí, um milagre ambulante, contando aquilo que ela viveu. Ela já contou essa história para vocês. É uma história que toda vez que eu ouço me emociona, porque você imagina uma mãe que ia matar 3 crianças afogadas, ouviu, né, ela lá no hospital, dando, eu não sei se era, mas eu não lembro se era um testemunho também, mas estava na rádio, do orelhão de dentro do hospital. E essa mulher não só não matou os filhos, como depois chegou lá, porque não tinha como pagar a conta. Essa mulher parece que era dona do hospital, falou assim, ó, eu sou aquela que ia fazer aquilo que você falou, que a bispa deu a revelação uma hora, não faz isso, o senhor falou para ela, fala para não fazer isso, você vai matar seus filhos, não faz isso. Deus tem algo maior para você. E foi ministrando, a pessoa não fez. E depois foi usada como instrumento, chegou lá no hospital, podia saber quem era, quando soube quem era a bispa, ainda conseguiu, né, honrou todos os custos que a bispa teria no hospital. Então, é muito lindo esse testemunho, a bispa já contou aí. Então, o que acontece? As alegações daquele, né, que surgem para falar groselha, que não tem conhecimento, não tem base, né, as alegações que surgiram do nada, que é pecado, nós temos que tomar muito cuidado.
Porque às vezes está achando que a pessoa está em pecado, não tem nada. Deus está tratando, Deus vai usar aquela pessoa o quê? Como instrumento lá na frente. Só que como você vai testemunhar aquilo que você não viveu? Testemunho você dá daquilo que você viveu, é evidente? E aí o que acontece? Hoje a pessoa tem testemunho de testemunho. Com relação à cura e libertação, ela tem um monte. Então ela vai contar, eu libertei do cigarro dessa forma, eu fui curada, né, do lúpus dessa forma, da leucemia. Então tudo isso ela vai contar testemunho de como ela foi curada. Só que o que acontece? Ela foi capacitada. Então hoje ela pode dar esse testemunho. Agora você pega um fariseu aí e vai dizer o quê? Que é pecado, né? Como foi o que falaram aqui para Jó. Não foi do nada, né, Jó? Tem fundamento aí, né? Esses negócios tumores aí não serviu de nada. Só, você perdeu os animais, tudo bem, mas perder a casa, os filhos e agora ainda tudo isso, alguma coisa você fez e foi grave. Era isso que esses camaradas estavam fazendo. Então ele faz, sugere ainda, ele não para. Esse capítulo 4, mas em tudo isso eu estou pegando só os tópicos aí. Ele sugere ainda que Jó confie, né, sua causa a Deus. O cara acusa, por exemplo, né, estica e puxa o chiclete, né? Aí ele fala, ó, Jó, confia em Deus, em vez de lidar com essa situação sozinho. Esse seria o bom caminho, porque é completamente o bom e justo. Logicamente que é o bom e justo, só que o camarada dá um conselho, ao mesmo tempo ele é contraditório, mas ele continua ainda tentando com Jó. Ainda está dando volta na montanha, porque ele fala e consegue se firmar num posicionamento com Jó, né? E ele ainda insinua que, com o sofrimento de Jó, você vê que ele vai e volta, com o sofrimento de Jó, era consequência do castigo de Deus por seu pecado, e ele não deveria desprezar ou rejeitar aquilo que o Senhor tentava ensinar. Então ele falou assim, ó, agora é o seguinte, isso aqui é castigo, então não tenta reclamar, não tenta rejeitar, aceita o castigo, aprende que dói menos. A realidade, o resumo, era isso que ele está tentando falar para Jó. Aceita que dói menos, o Senhor está tentando te corrigir, né? Esse castigo é para te corrigir porque você fez alguma coisa errada. Olha o ponto que chega esse camarada, né? Tentando parar Jó de tudo quanto é maneira, né? E que Deus, depois ele fala que Deus é responsável pela dor e pelo refrigério. O Senhor curaria a chaga provocada, né, por conta do quê? Da disciplina, como disciplina. Então, o que ele começa a sugerir? Olha, isso aí é para Deus te disciplinar e você chegar onde ele quer. Olha o que ele fala para Jó, isso é pecado, você fez, agora o Senhor vai te disciplinar para que você não cometa mais esse pecado. Diferente do que eu acabei de falar agora há pouco. Diferente daquele que Deus, né, está lapidando, como é o caso do Jó, né, só que até então ele faz, eu sabia, nem Jó, que Deus estava capacitando para coisa muito maior. Jó não tinha cometido pecado nenhum. Mas, simplesmente, ele era um cara íntegro e era aquele a quem o Senhor podia confiar. O Senhor confiou nele. Então, veja bem, só que aqui o que ele está fazendo? Ele está sugerindo diferente, que ali o Senhor estava disciplinando ele, que ele cometeu o pecado, e que essa era uma forma de disciplina, de corrigir a ele, né? Tudo que ele tentava era consolá-lo, mas na realidade, no contexto em que Jó já estava vivendo, e de maneira como estava também, né, encarando o momento, era uma consolação meio amarga. Quer dizer, por mais que ele tentasse consolar Jó estava num sofrimento tão grande que era quase que inútil o que ele tentava fazer. O momento que Jó estava vivendo era difícil. Então, as palavras que ele estava usando não tinha sabedoria nenhuma. Então, quer dizer, acabava que não tinha efeito nenhum, e pelo contrário, deixava Jó ainda muito mais amargo do que já estava por tudo que tinha acontecido, porque não sobrou nada. Até a abençoada que sobrou, ainda que ele amaldiçoou Deus. Então, não tinha sobrado nada. Então, a situação era complicada. Amém? Capítulo 6. Vamos lá. Hoje vai dar para a gente andar bem. Capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Vamos chegar a um outro momento com Jó aí. Jó, então, respondeu aos amigos, e não só ele faz, na verdade ele começa agora a responder aos 3 camaradas lá, colocando numa balança o sofrimento dele, por qual ele estava passando, né? E que as palavras precipitadas e as palavras precipitadas e a sua impaciência está colocando numa balança. Pois nessa balança o peso do sofrimento é maior do que ele sentia como vítima da ira de Deus. Ou seja, o que ele estava tentando mostrar? Se ele colocasse tudo numa balança, ele foi muito mais bom do que mal. Então, o que não compensaria a ira de Deus, como ele diz aqui, pesaria, não era para pesar tanto. Só que, colocado numa balança nesse momento, está o inverso.
Ele fez bem, mas a ira de Deus está pesando muito mais, né? Então era isso que ele estava tentando explicar. Nesse momento ele faz essa analogia, contando para ele fácil, contando para eles, né? Tentando se justificar. Se colocar numa balança aqui, meu, tem muito mais. A ira de Deus está muito maior do que o peso do que eu fiz, né? Se eu, evidentemente, fiz alguma coisa, que até então onde eu sei, eu tenho uma vida íntegra. E aí você vê o que Satanás faz, né? O cara começa a se questionar, né? Fala sério. E aí Jó também presumia que Deus precisava recompensar as obediências e castigar os ímpios nesta vida, lógico, né? E por isso conjecturou que o Senhor o estivesse castigando de forma injusta. Tá vendo aqui? Ele começa, pera um pouquinho, mas eu fui um cara justo. Eu entregava oferta pelos meus filhos, mas eu não tinha nem pecado, eu já estava entregando oferta. Então ele acha que o Senhor estava sendo injusto com ele. E que as recompensas sobre a vida dele tinham que vir em vida, e não depois da morte, segundo o conceito dele. Começa a conjecturar ao Senhor, por quê? Ele começou a analisar o que ele tinha feito. Ora, os próprios amigos relataram um pouco mais atrás que ele era usado como exemplo pelos demais. Pela integridade, pelo posicionamento dele. Então o que ele faz? Ele está agora argumentando com o Senhor. Falando para os amigos, mas ainda está argumentando com Deus. Era um pouquinho, mas olha, você tem que me recompensar, né? Porque eu vi o que eu fiz de bom. Só que eu quero a recompensa agora em vida, e não depois. Então ele começa, né, a conjecturar, começa a falar com o Senhor com relação a isso. Que o Senhor estaria o castigando de forma injusta. Ou só, a tua mão está pesada demais, eu não fiz tudo isso. Então ele começa a argumentar aí por essa linha. E aí Jó, você pensa que ele perdeu o gosto pela vida. E compara como uma comida sem gosto. Ele refere-se ao sal, inclusive. Pois Jesus, né, nos disse que seríamos o sal da terra, fazendo dar gosto à vida. E os seus amigos tentam levar ânimo, porém, o que ele queria mesmo era o alívio de tudo, que era a morte. Então começa a falar sobre o sal. Naquela época, não só o sal serviria como tempero, mas depois a gente vê o Senhor falando sobre o sal da terra, por quê? Naquela época não tinha geladeira. Eu já ministrei isso e depois lá na frente eu vou ministrar para vocês também. O sal da terra era usado para segurar o mantimento mais tempo. Então salgava assim, né, a carne, né, e para poder manter mais tempo. Não tinha geladeira. Então, e aí, por conta da longevidade, da durabilidade do alimento, por mais tempo, o Senhor associa isso e fala lá, depois em Êxodo, do que nós vamos ver, tá bom? O que ele deixa claro é que apenas a morte confortaria ele nesse momento. Então, o Jó chegou num ponto onde você podia falar, e falou, olha, meu conforto aqui é só a morte. Só isso vai parar o meu sofrimento. Por quê? Porque o que eu perdi, já perdi, e agora o que me sobrou. E ele olha para o corpo e vê aquilo lá, quer dizer, ali tinha uma marca onde Jó não ia esquecer tão cedo. Por mais que Jó olhasse, tentasse se confortar com o que já tinha acontecido, ele ainda estava levando no corpo aqueles tumores. Então, quer dizer, não dava para esquecer. Era se ele olhasse todo dia para o corpo dele e visse a derrota que ele chegou. Ao ponto que ele chegou de perder tudo e ainda está leproso. Né? Porque aquilo era como uma lepra. Estava cheio de tumor, não era uma lepra. Mas era como se fosse uma lepra, porque a lepra, a gente sabe que naquela época a pessoa tinha que colocar a barraca bem longe, o cara tinha que sair do meio do povo. Né? Nós vamos ver isso também em Êxodo. Jó repreende então os amigos como um homem que está em suas condições, com o peso da aflição, deveria poder contar pelo menos com os amigos dele. Ele fala, pô, olha o peso da minha aflição, olha a minha situação, eu queria pelo menos poder contar com vocês. E na realidade não está podendo contar com ninguém, não está contando com amigo nenhum, porque os caras só estão fazendo o quê? Só estão acusando ele, Quando ele, na realidade, precisaria no consolo dos amigos, né? Chorar com os que choram, os amigos só choraram 7 dias. Só quando você vê essa palavra, chorar com os que choram, se alegra, né? Se alegrar com os que se alegram, não é só por 7 dias, né, pessoal? Então você está vendo a pessoa passando por enfermidade, durou 6 meses, só vai chorar 6 dias com ela? Ela só vai ser curada daqui 6 meses. Não é uma hipótese, né? É evidente. E aí você fala, só vou chorar até o 3º dia, depois ela chega, ela cansou. Não. Então o que Jó estava querendo aqui? Pô, os amigos parceiros, choraram 7 dias, depois parou por aí. Fala sério. E aí ele compara os amigos, ele faz uma comparação com os amigos, como ribeiros que transbordam e invadem os vales no inverno e secam no verão, frustrando e confundindo os viajantes que buscam. Por quê? Porque inverteu o ciclo
da água no ribeiro. Então, o viajante, o que ele ia fazer? Naquela época, o camarada pegava lá o animal e viajava, sei lá, 10 dias, então ele tinha que parar em alguns lugares. E alguns pontos chaves onde tinha água. Então, o que ele está mostrando aqui, usando essa parábola? Ele está mostrando o quê? Que os caras confundiram de tal forma que o cara, ele chegava no verão buscando água, não tinha, no inverno tinha, quando eles não iam para lá. Então, eles estavam confundindo exatamente. Confundiam os viajantes. Assim eram os seus amigos, sem compaixão alguma. Os caras não tinham compaixão de nada. Então, o que eles faziam, quer saber se certo ou errado, eles iam vomitando na cara de Jó, né? Vomitando no colo de Jó. Então, não estava nem aí. Ele faz essa conjuntura aí, começa a falar, fazendo essa analogia aí. Os amigos de Jó haviam cometido um erro de darem as suas palavras, olhando toda a situação, né, na sua forma literal, da forma que eles estavam vendo, evidentemente, sendo que tudo que Jó falava era reflexo de sua angústia. Então, o que acontece? Por mais que eles olhassem com essas palavras, eles estavam olhando a forma literal do que Jó estava falando, não estavam conseguindo entender a dor do camarada. O que é difícil muitas vezes? Você quer dar um conselho para o cara, mas o cara está querendo que você entenda, né? A pessoa está querendo que você entenda a dor dela. Primeiro entende a minha dor, na hora que você conseguir entender a minha dor, vai conseguir dar um conselho. Então, o que acontece? O cara, o que deixou claro para ele ali? Os caras não tinham compaixão nenhuma, saíram falando um monte de coisa e não pensaram na dor dele. Não pensaram que as palavras que eles estavam proferindo estavam ferindo ainda mais a Jó. Jó já não precisava de mais isso, já tinha perdido tudo, já tinha, né, o corpo cheio de tumor, não precisava de 3 amigos falando um monte de coisa na orelha dele. Não precisava. Então, esses camaradas estavam mostrando que não tinha compaixão nenhuma, pelo contrário. Estava vendo o cara angustiado. E aí, o que acontece? Mostrando para o cara que aquilo lá era reflexo do quê? Né? Reflexo de angústia, o que ele estava vivendo, os camaradas não conseguiam ver isso. E aí, saíam falando pelo que via. Jó possuía uma consciência limpa. Isso ele deixa muito claro. Ele possuía uma consciência limpa. Sabia que não estava naquela condição por fruto de pecado. Ainda indaga a seus amigos. Acaso não sei eu a diferença entre bem e mal? Termina o capítulo 6 falando para os camaradas assim. Acaso não sei eu a diferença do bem e do mal? Quer dizer, você vê que ele tem reflexo, em alguns momentos ele tem alguns rompantes, ele lembra, pô, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Então, peraí, para de me acusar, porque eu sei que eu não fiz nada de errado. Então, só que a dor vai deixando o camarada meio cego. Mas ele começa a questionar aqui, ele termina o capítulo 7 falando exatamente isso. O 6. Amém? Capítulo 7, para a gente terminar. Amém, pessoal? Hoje a gente está adiantado, também no capítulo 7, também que é curtinho, e glória a Deus. Deixa eu ver o que fala aqui no capítulo 7. Jó contende com Deus. Agora, Jó começa a falar diretamente com o Senhor, contendendo com ele, com relação àquilo que estava acontecendo na vida dele. Amém? O sofrimento de Jó já estava tanto que ele chega a questionar quanto é penosa a vida do homem na terra, cujo salário mal dá para pagar suas necessidades. O tempo de sua angústia não passa, o tempo não passava. Então, aqui, novamente, fazendo uma analogia, né, fazendo usava para dar como exemplo. Que ele tinha uma vida, né, que ele se dedicou, que a vida na Terra não estava valendo de nada nenhum, que mal dava para pagar o salário dele. O salário que sobrou para ele no final, o que era? Era a praga e perder tudo que tinha. Porque adiantava ser justo, viver na Terra, ser um cara justo, se no final, né, vai chegar um tempo que você não tem salário. Salário, o que significava aqui? A família, os filhos, os bens, né? Não era só o salário financeiro especificamente. Ele estava dizendo o seguinte, quer dizer, então vamos ficar aqui na Terra, viver, quando chegar, né, mais para frente, quando te tirar tudo. Que salário é esse? Onde vai me consumir tudo? Que vai me custar tudo isso? Muito caro, não vale a pena. E é isso que ele começa, a angústia dele, e ele começa a falar para o Senhor. Por quê? Por conta do sofrimento que ele estava passando. Amém? Afinal, os vermes se alastravam sobre o corpo dele. Já não só acreditava que seus dias não tinham qualquer esperança, como não possuía mais nenhum fio de esperança. Então, segundo o que ele olhava, a situação dele, que os tumores se alastrando ainda mais, ele já não via mais esperança nenhuma, não tinha um fio de esperança. Então, o que acontece? O que Jó estava tentando, talvez, mostrar, não só para os amigos, é que ele começa a falar para o Senhor.
Ele estava esperando chegar o dia da morte dele. Né? Às vezes, a situação chega tão periclitante na vida da gente, de algumas pessoas, a gente já viu muito testemunho disso, que leva a pessoa à depressão, e o próximo passo é a morte. A pessoa tem uma sentença, e aí acontece? Ela aceita a sentença? Aceita. Por quê? Ela fica esperando o dia da morte. A Bispa deu também, volta a falar, porque ela tem um testemunho muito forte com relação a isso, ela falou com o médico, o senhor está dizendo que eu tenho isso, eu não tenho, que o meu Deus me curou. Então ela afirmou por várias vezes. E a gente brinca, né? Assim, pela boca da pessoa fala, eu tenho rinite. Não, você não tem rinite, não. A rinite é sua? Não, não é. Aí a gente brincava assim, quando ela falava, e falava, não é minha. Por quê? Porque a gente, o poder da palavra, né? Evidentemente, a palavra tem poder. Você está aceitando aqui, está falando que é seu, então. E aí, quando ela sempre falava, isso não é meu. Isso aí o senhor está dizendo, isso não me pertence. E aqui Jó estava de tal forma, quando ele vê a situação que está acontecendo com a vida dele, que ele começa a aceitar aquela sentença e ele começa a esperar a morte. Então, o que acontece com as pessoas? Elas param de lutar. Né? Não vê mais esperança nenhuma. Acho que Jó ia ver esperança na situação que ele estava. Só que por que o Senhor deixou nas Escrituras essa experiência de Jó? Para que a gente soubesse que mesmo quando você olha e não vê possibilidade nenhuma, lá para o Abacuque 3,17, né? Que ainda, né, que a figueira não floresça, né, que não haja gado lá no curral, né, vou usar o português aí no curral, né, não tenha nada lá, ainda assim o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar ordem. Então é isso que nós precisamos lembrar. Então, e a história de Jó, nós vamos ver. Por mais que Jó achasse que não tinha possibilidade nenhuma, o Senhor transformou a história dele. Então, o que acontece? Nós vamos nos posicionar, eu preciso ter fé, eu preciso crer que o Senhor vai fazer. Só que quando a pessoa está numa situação como estava Jó, a fé já não tem mais. E é por isso que a gente precisa do quê? Do outro irmão que está na igreja, para caminhar conosco, para a igreja orar, para a igreja clamar. O que nós estamos fazendo no relógio de oração? Se você for ver muitas pessoas que estão no relógio de oração que viveram milagre, a pessoa já tinha perdido a fé. Então, no relógio de oração, aí os irmãos, todo o corpo de Cristo, cobrindo a vida dele, orando, a pessoa tem uma experiência extraordinária. Ela começa a ficar, por quê? Ela fala, meu Deus, eu nunca tinha vivido isso. E aí ela começa a fazer o que? Orar pela vida do outro irmão, que estava chegando na igreja como ela chegou. E aí tem a vida transformada. Então, essa situação é uma situação que acontece, nós temos que ter essa sensibilidade em ver nosso irmão, e não como os amigos de Jó aqui, né, esses camaradas aqui, para fazer diferença, né? Ficar como ele faz acusando, com humildade acusando, não, né? Eu vou cuidar do meu irmão. Amém? E aí acontece, a dor de Jó era tão grande que ele não conseguia identificar o verdadeiro inimigo e lutar contra ele. Quem era o verdadeiro inimigo? Era Satanás. Faltava só Jó o conhecimento de batalha espiritual. Por quê? Porque aqui o verdadeiro inimigo de Jó era Satanás. E muitas vezes nós ficamos paralisados em algumas situações, como a Bispa bíblica dando volta na montanha. Por quê? Porque o verdadeiro inimigo é Satanás, nós estamos tentando guerrear uma guerra sem fim, quer dizer, tentando brigar com Deus, porque Deus permitiu, porque isso. Eu pego Satanás que está fazendo esse ninho na tua casa e bota ele para correr. Se você deu legalidade, tira a legalidade, quebra no mundo espiritual e bota ele para correr. Só que a pessoa faz, ela fica chorando, murmurando e vem clamar com Deus. Ah, mas Deus, por que isso? Porque aquilo, em alguns casos, diferentemente de Jó, a pessoa deu legalidade para ser feito. Então, qual é o posicionamento? Pô, guerrear contra Satanás. Então, não sabe nem contra o que está lutando. Está passando por um deserto, mas não sabe nem qual é a origem, não sabe de nada. Então, em vez de você ficar lá murmurando, né? Murmurando, se queixando para Deus, ora para o Senhor te dar a direção do que fazer. Ó, Senhor, aqui que é brecha, então eu vou tampar essa brecha. Ó, Senhor, Satanás quer fazer ninho na minha casa? Não vai fazer, não. Vai lá, guerreiro, ponto, acabou. Jejum, oração. É assim que a gente vence guerra. Como é que o servo de Deus vence guerra? É jejum e oração. Fica aí, Bruno, todo mês tem jejum e oração. O relógio de oração é para quê? Para a gente orar. E o jejum para nos cobrir no relógio. Por que Hebron tem isso todo mês? Todo mês nós vamos ganhar, todo mês tem um mês novo, tem uma palavra nova. Né? Nesse mês, qual é a palavra que está sobre a nossa vida lá em Hebron? O mês do libertador. Então, nós vamos nos libertar de tudo isso. Tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que é vício. Ah, mas era difícil o povo estava sendo liberto no deserto. Afinal, o povo estava no cativeiro lá 400 anos. Era um escravo há mais de 400 anos. E sabe onde ele estava? Lembra na cidade de Gósen lá? Que o rei lá atrás
deu para Faraó, deu para o pai José lá, cidade de Gósen, os 70 que foram até lá, foi a família dele que ficou lá juntamente com José e os filhos já. Esses 70 viram esse monte de gente que estava lá depois do Egito, que foi lá passar o mar e caminhar 40 anos no deserto. Então, o que acontece? Nós precisamos entender, pessoal, quem é o verdadeiro inimigo. Guerrear contra aquele que realmente fez a obra. Vamos guerrear, vamos se colocar, vamos jejuar, vamos orar. E assim nós vamos libertar. E eu tenho esse exemplo, contando essa história de lá, porque para você entender que quando o Senhor dá, para 400 anos de escravidão, talvez não vai ser livre de nada. A gente está achando que tem situação na vida da gente, que a gente vai conseguir ser liberto, por quê? Porque já nos assola há muito tempo. Mas aí o Senhor dá ordem, coloca a mão dele, o poder dele, e isso vai embora. Então, em nome de Jesus, então você precisa ser liberto aí, o Senhor vai te libertar em nome de Jesus. Amém? Participa do culto domingo aí, tem uma palavra poderosa aí em nome de Jesus. Muita gente faz como Jó, fica questionando a Deus, mas nós tomamos, não tomamos um posicionamento. A pessoa que questiona a Deus não toma posicionamento nenhum. Como eu falei, no jejum, não ora, aí fica lá. Mas igual Jó, fica parado reclamando, murmurando, mas não faz nada, né? Não tomamos um posicionamento. Se não havia o pecado, ele deveria fazer o quê? Combater o inimigo, colocando ele no seu devido lugar. Como eu acabei de falar para você, se não tem pecado, Satanás, então bate e retirado, que você não vai fazer morada. Aqui você não vai fazer ninho, não, porque aqui é casa de servo de Deus, é que você não entra. Aí você vai visitar algumas pessoas, mas Satanás está fazendo você não está na casa. Que isso? É na casa de servo de Deus, Satanás não tem poder para entrar aí, não. Unge o batente da tua casa, unge Satanás vai fazer chacrinha aí, não. Agora, podemos da legalidade, lógico, né? Amém? Jó falava francamente a Deus. E ele não pensou, ele fala, inclusive, que ele não pensou em suicídio. Quando ele afirmou que ele escolheria antes, né, a estrangulação, e eu estou falando isso que está escrito, então para você entender que não é que ele estava sugerindo um suicídio. Ele, na realidade, sugere a Deus que pudesse usar isso para matá-lo. Ele ainda começa agora a falar para Deus como Deus tinha que matar ele. Ó, faz por aqui dá para fazer, porque isso resolve o problema. Então, isso era a angústia daquele que estava passando por uma assolação, né, pessoal? Jó relata que sentia-se observado por Deus a todo momento, mas com receio do Senhor ainda colocar mais algum mal. Quer dizer, ele fala que ele sentia que Deus estava observando ele. Só que qual que era o medo dele? Do Senhor colocar mais algum mal sobre ele, ué. A Lara já tinha perdido um monte de filhos, já tinha perdido, cada hora chegava notícia ruim. Então qual que era o medo dele? Que chegasse mais alguma ruim. Se é que podia ficar pior do que já estava para ele, né? Sinceramente, camarada, eu não sei como podia ficar, que doença que podia vir naquela época ficar pior que isso. Talvez só se cortasse uma perna, apontasse alguma coisa, ficasse paralítico, porque já tinha feito na vida dele, misericórdia, né? Acho que não precisava de mais nada. Então ele buscava de Deus que mostrasse a sua iniquidade. Mostra o meu erro, mostra o meu pecado, né? Para que pudesse perdoar e então deixasse de ser perseguido. Então o que ele queria? Ele queria que o Senhor mostrasse para ele, olha, mostra então qual é o meu pecado, a minha iniquidade, que eu quero ser absorvido disso. Eu quero ser perdoado para que a minha vida possa seguir. Eu quero que pare a perseguição, na realidade. O que ele queria era parar essa perseguição. Então a gente vê que Deus não persegue o homem, né? Mas o justifica. E Jó seria justificado, só que no primeiro momento ele não sabia de nada disso. Então ele achava o quê? Que Deus estava perseguindo ele. O Senhor não estava perseguindo o homem. Jamais Deus vai perseguir a gente. Ele vai nos justificar. E muitas vezes nós entramos em guerra que não deveríamos, e a palavra do Senhor fala que o meu servo justifica. Eu que justifico o meu servo. Você não precisa tocar no meu servo. Meu servo, quem toca sou eu, quem justifica sou eu. Então o Senhor vai te justificar diante de algumas situações. Jó que estava se justificando com um monte de erro. Deixa que Deus vai justificar. Já todos vão ver o que foi feito na vida dele e vão ficar de boca aberta. Só que passa um mês, passa 2, passa 3, e o cara começa a se defender. Começa a argumentar. E da mesma forma que vem a acusação para ele, ele começa a rebater. Então, muitas vezes, a nossa agonia e tudo mais que acontece é porque o tempo foi passando, a gente não vê acontecendo algumas situações, e aí começa a entrar nesse ciclo como Jó vivenciou aqui. Agora, se a gente olhar a história de Jó, por tudo que ele passou, e a gente vê o pessoal dando piti por cada coisa, né? A gente dá piti, né? Perdão da palavra, mas a gente dá piti por coisas pequenas aí, quando a gente olha o que Jó viveu aí, fala sério, né? Vamos manter nossa integridade, vamos buscar do Senhor, ao invés de ficar dando conversa para
para os outros aí, né, em nome de Jesus. Amém? Se é pecado, o Senhor vai nos mostrar, nós vamos nos limpar de tudo isso. Amém? Vamos denunciar para a nossa autoridade vai nos limpar de tudo isso, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar em nome de Jesus. Segunda-feira tem mais, né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te louvar, te agradecer por tudo aquilo que foi ministrado, Pai. Que venha no nosso interior, venha fortalecer, venha multiplicar, Pai, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento para assimilar essa palavra nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Visita cada casa, Pai, a cada um que vai ver na retransmissão, o Senhor vai se conectar. Visita poderosamente, tira toda a angústia, Pai. Tira toda a dor, como Jó vivia nessa dor, Pai. Que os teus servos possam ser aliviados de tudo isso. Fala com cada um, Pai, em nome de Jesus, da forma que cada um entende, Senhor. Visita poderosamente, derrama o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu envio vocês para o final de semana, debaixo de poder, de unção, de autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tem um final de semana extraordinário. Logicamente, o pessoal do relógio, espero vocês à meia-noite. Está acabando agora o relógio das 18 aí. Eu espero vocês no relógio da meia-noite. E no domingão, não se esqueça que tem culto, né? Então, domingo nós temos que estar na casa do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que mil aí fora. Então, não tem lugar melhor para mim estar do que estar na casa do Senhor. Então, domingo eu espero vocês em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Essa é a igreja. Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja que te ama. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor.